O Salmo 34 tem uma expressão que eu acho interessante, que é nós provarmos e vermos que Deus é bom. Não sei se vocês tomaram pequeno almoço hoje. Como é que estava? Estava bom? Na minha casa foi um bocadinho corrido, por isso não foi lá grande coisa, mas pronto. Há alguns que vão àqueles pequenos almoços dos restaurantes, não é? Aquilo vale a pena provar, não é? O problema é que se provarmos muito, é bom, mas nós vamos ficar um pouco melhor, se calhar, um pouco mais... não muito bons, se calhar, de saúde, não é? Pelo menos eu tenho a mania, quando vou aos restaurantes, aos hotéis, gosto sempre de comer tudo que está na mesa, que está lá para comer, não é? Porque a palavra de Deus diz que comai tudo que vos puserem à frente, não é? Façam de graça, não é? Então eu sou verdadeiramente bíblico. Eu como tudo, com a ação de graças, não é? Se calhar depois tenho que fazer algum tempo de oração maior para petição de pecados, mas isso é outra história. Mas vamos orar ao Senhor. Obrigado nesta manhã, Senhor, por cada um de nós. Até hoje Tu nos tens guardado e protegido, Senhor. Sei que todos nós estamos de alguma forma a passar algum nível de sofrimento, algum nível de perda, de algum nível, Senhor, de sentirmos que a vida não é mais como era. E, Senhor, eu oro que no meio deste tempo difícil que nós passamos, uns mais que outros, nós possamos Te encontrar a Ti sempre e encontrar a direção para a nossa vida, Pai. É a nossa oração nesta manhã, que fales connosco pela Tua palavra, pelo exemplo também deste homem de Deus que foi David, que aprendamos com ele. O nosso pedido com ação de graças. Amém. Amém. Salmo 34, digamos, se calhar ler. Vamos só ler os 10 versículos primeiros, que vai ser o nosso objeto de meditação nesta manhã. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai o Senhor e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vergonha. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrerão necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. É uma passagem incrível. Porque quando passamos por tempos difíceis, normalmente ou ficamos azedos, ou ficamos desanimados, desencorajados, desiludidos e às vezes até mesmo revoltados. Em tempos difíceis, o que nós queremos é que eles passem rápido e que voltemos ao normal. Não é? Mas é verdade que neste tempo é o tempo, muitas vezes, em que as grandes lições de Deus vêm para nós. E as nossas atitudes vão determinar também o nosso futuro, naquele tempo difícil, não é? Então o que tu estás a semear na tua vida vai afetar quando voltarmos ao mais normal, não é? Se ficares azedo, o azedume vai continuar. Se ficares num sentimento de depressão e de desânimo prolongado, isso vai te acompanhar depois. E eu acho que, quando penso nesta altura, ele fala de 3 atitudes interessantes que nós devemos considerar para nós. Esta altura é uma altura histórica com David. David estava a fugir de Saul, depois de ter sido escolhido por Deus, e também foi ter com um rei filisteu, de onde tinha vindo Golias, de Gate, um rei chamado Aquis. E quando foi ter com ele, o rei achava que ele estava para lá a fazer um engano, queria enganá-lo. Ele era basicamente um espião que estava ali dissimulado a tentar enganar o rei Aquis, o rei dos filisteus. E ele faz uma coisa estranha, ele finge que é louco. E esse fingimento de que ele é louco é que salva a sua vida.
Porque se ele achasse que ele estava nos seus atitudes normais, possivelmente o rei Aquis o mataria. É no meio deste episódio que nós encontramos o Salmo 34. E é interessante porque quando ele fala isto, ele dá-nos 3 lições que eu queria que vocês considerassem. A primeira delas é esta, o versículo 1 até o versículo 3. Louva a Deus sempre. Bendirei o Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Há uma clara chamada para bendizermos ou louvarmos a Deus. Quando? Em todo o tempo. Não sei se vocês querem que eu defina o que é todo o tempo. Mas vocês sabem o que quer dizer todo o tempo. Todo o tempo quer dizer todo o tempo que nós hoje também vivemos. Louvar a Deus não tem a ver só com as bênçãos de Deus, com a vida nos correr bem. Tem a ver com a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo tendo sido consagrado Davi como rei, ele estava a fugir como um cão, a correr de um lado para o outro. E nesta altura ele é encorajado a louvar a Deus. Agora, louvar a Deus em todo o tempo não é louvar a Deus necessariamente por todas as coisas. Portanto, a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta vontade de Deus para convosco. Outra passagem em Colossenses diz: ser agradecidos sempre. Nós louvamos a Deus, não louvamos as coisas. Nós louvamos o Deus que está acima das coisas. Não louvamos a Deus pelas coisas que temos. Porque as coisas não são objeto da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão. Deus é o objeto da nossa adoração, da nossa gratidão. Por isso, quando tu tens muito ou quando tu tens pouco, Deus não muda necessariamente. Ou seja, quando tu tens muita abundância, quando tu tens fartura e quando tu tens escassez, Deus não mudou. Por isso, tu não louvas a Deus pela escassez, ou não louvas a Deus necessariamente pela abundância, mas louvas a Deus, porque é Deus que está lá. Eu acho que este é um foco muito interessante que às vezes nós esquecemos. Por isso, podemos desenvolver assim um objeto de gratidão. E porquê que nós podemos agradecer a Deus em todas as coisas? Até mesmo no meio das lutas, dificuldades, podemos ser gratos, agradecidos. Primeiro, por causa de quem Deus é. Porque Deus não muda. Porque Deus não é um Deus bom hoje e amanhã um Deus vingador. Deus não é um Deus de uma certa qualidade para os ocidentais e um Deus diferente para os africanos ou para aqueles que vivem em países de grande escassez. Deus não muda. Deus é o mesmo. E o que acontece quando o caráter de Deus não se muda quando nós temos muito, quando nós temos pouco, quando nós temos abundância, quando nós temos escassez, quando nós passamos por vitórias ou quando nós passamos por derrotas. Deus é o mesmo. E a chave de tudo é que Deus, verdadeiramente, quando nós conhecemos o caráter de Deus, quem Deus é, sabemos que Ele é um Deus sempre confiável, em quem tu e eu sempre podemos confiar. Ou seja, Deus não nos vai deixar ficar mal. Todos os nossos dias estão nas mãos de Deus. Tanto também na prosperidade como nas adversidades, tanto nas tribulações como nas alegrias. Esta convicção de que o tempo está nas mãos de Deus, ou seja, que Deus é verdadeiramente, o seu caráter é confiável e ao mesmo tempo Ele está acima de todas as coisas que nós vivemos, nos deve trazer um descanso e uma gratidão a Ele. A segunda ideia que está nesta primeira parte do louvor, que eu acho interessante, é esta ideia: no Senhor se gloria a minha alma, ouçam os mansos e se alegrem, engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Gloriar-se em Deus é encontrar em Deus tudo o que tu e eu precisamos. O entusiasmo não está nele mesmo, o entusiasmo está em Deus. O entusiasmo encontra-se nesse Deus que tem tudo para nós. E também uma chamada que eu acho interessante aqui, esta convocação para a comunidade, todos a uma lhe exaltemos o nome. Não é? O salmista sabia que a experiência de louvor é uma experiência comunitária.
É uma experiência em que tu, com outros que têm a mesma fé que tu tens, se unem num propósito de louvar a Deus. Por isso o salmista começa este capítulo de uma forma muito interessante, numa altura em que ele estava a fugir pela sua vida. Ele estava entusiasmado com Deus. Porquê? Porque ele sabia, ele não estava sozinho neste louvor. Ele convocava todos os santos a louvarem a Deus. Por isso é que as experiências comunitárias de vir à igreja são importantes, para juntos louvarmos a Deus como o corpo de Cristo. A segunda chamada que nós temos aqui nesta passagem, a primeira delas tem a ver com este louvor contínuo que tu e eu somos encorajados a fazer. Não louvar pelas coisas, mas louvar a Deus nas coisas. Ou seja, se tu calhas de ter um azar e partes uma perna, não tens de dizer obrigado a Deus porque eu parti uma perna, não é? Ou seja, a perna não é a coisa melhor que tu tens. O que tu tens de pensar é que mesmo naquela circunstância, Deus não vai deixar uma palavra para a tua vida. Deus vai estar contigo. Deus vai te ajudar. Quando eu penso nos nossos irmãos que estão a ser perseguidos por causa da sua fé, em alguns países, não é? Certamente eles percebem que o que muda não é as circunstâncias. O que não muda é Deus. Ou seja, o Deus que eles podem confiar é um Deus verdadeiramente como uma rocha que não muda, e eles podem confiar em Deus. E se calhar tu também, não é? Quando passas por este tempo, não é? Não sei contigo, mas comigo às vezes o que eu quero é que este tempo passe depressa, certo? Algum amém? Não há. Não há. Ou seja, o que eu quero é que isto se resolva rápido, não é? Mas se calhar entretanto, Deus tem lições para a minha vida que eu preciso aprender. E eu preciso aprender a louvá-lo, engrandecer a Deus, levantar o nome de Deus. Porque é nessas alturas que os verdadeiros cristãos se conhecem. É nessas alturas em que o nosso amor é testado. Sabe qual é que o teu amor é testado num relacionamento? Quando as coisas estão bem? Quando estás na lua de mel? Quando é que o teu amor é testado? Quando parece que o teu relacionamento só tem uma fatura a pagar. Só há dificuldades, só há lutas. Aí é que o nosso amor é testado. Eu penso que este tempo também é um tempo em que o nosso amor, de alguma forma, está a ser peneirado e está a tentar ver onde é que nós estamos realmente. Mas é interessante que isto leva-nos para um outro ponto natural, que ele fala a partir do versículo 4, diz ele assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus medos. Esta experiência de buscar a Deus pela oração, esta experiência de perceber quando tu buscas Deus, Ele te responde. E Ele te livra de todos os teus temores, todos os teus medos. Qual é o teu medo? Durante um tempo eu tinha medo de ficar velho. Não de ficar velho necessariamente, mas ficar inválido. Às vezes passa-me naquelas ideias, aquelas doenças malucas que há nos nossos dias agora, não é? Que nós esquecemos tudo. Mas nós podemos buscar este Deus. É interessante o versículo 6 que diz: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O salmista, ele está nesta altura a passar um tempo difícil. E é interessante que ele fala: eu clamei e o Senhor me ouviu e me livrou de todas as minhas angústias. Ele não era um homem que estava a passar tempos fáceis, era um homem que estava a passar tempos difíceis. Ele põe a sua experiência como um exemplo para nós. Ele fala de uma coisa muito interessante, que é o acolhimento de Deus. O Senhor me acolheu. Esta imagem do pai que acolhe o filho, esta imagem do pai que recebe o filho nos braços e que o abraça e que lhe faz tornar-se seguro nos seus braços. Não é? Esta imagem se percebe muito bem num bebê, não é? Quando começa a chorar e só há um colo que o faz calar. É o colo do pai. Não. As mães falaram logo. Ou seja, esta experiência de acolhimento é uma experiência que quando nós conseguimos ser autênticos com Deus na nossa oração, nós voltamos para Deus e Deus nos acolhe. E o que significa isso? Significa que há um lugar de conforto, há um lugar de descanso que é encontrado por aqueles que oram. Se tu retens a oração, não é de estranhar que a sua misericórdia também seja retida para ti.
Tiago diz, nada tens porque nada pedis. Eu acho que às vezes nós, crentes, não experimentamos mais vitórias em nossa vida, mais respostas à nossa vida, porque nós não oramos. E também ele avança um pouco mais dizendo, e quando orais mal, só pensando em vós. Muitos de nós continuam a não descobrir a bênção que é a bênção da oração. Conta-se a história de um filho que foi viver para longe e lá enriqueceu. E a sua mãe, entretanto, ficou viúva a passar grandes dificuldades. Os vizinhos estranhavam que aquele filho estivesse esquecido da sua mãe. Entretanto, quando a mãe faleceu, ele foi chamado de volta para participar no funeral e, para a surpresa dele, todos os cheques que ele tinha enviado para a sua mãe estavam lá. Todo o dinheiro que ele tinha enviado estavam lá dentro dos envelopes, sem terem sido usados. Quantas vezes Deus dá tantas riquezas, tantas promessas, tantas bênçãos que tu e eu podemos ter, mas que nós simplesmente não usamos, porque não pedimos. Não acreditamos que esta oração realmente é real. O salmista tinha esta experiência interessante com Deus, não é? Ele clamava, ele sabia que Deus o ouvia, que Deus o livrava. E ele começa a ensinar a partir da sua experiência de primeira mão. A segunda parte desta oração, desta chamada oração, é uma palavra muito interessante que encontramos aqui no versículo 5. Diz, contemplei-o e sereis iluminados e o vosso rosto jamais terá vergonha. Há a Septuaginta, que é uma tradução grega, diz assim, quando olhamos para ele, ao olharmos para ele, ele nos ilumina, que é esta ideia. Ou seja, quando tu olhas para Deus, Deus traz a sua luz sobre ti. Deus traz a sua luz sobre ti e tu começas a espelhar a tua luz para os outros. E fala desta ideia de nós sermos iluminados. A ideia de sermos iluminados fala-se que era como a mãe, o rosto de uma mãe que descobre o seu filho que tinha perdido há muito. Há aquela alegria, aquela satisfação, aquele momento. E quando tu e eu oramos a Deus, buscamos a Deus, quando tu e eu chegamos a um ponto, não é? Há muitas vezes assim, não é? Há alturas da minha vida em que eu sinto que nada vai resultar a não ser orar. Não é? E de repente, não é? Eu não tenho vontade de orar, nem sempre tenho vontade de orar, não sei se acontece convosco, mas eu não tenho vontade de orar, e mesmo assim eu decido orar e começo a perceber uma coisa, que a minha vida foi transformada naquele momento. E eu pergunto assim, mas o que é que eu fiz? Nada. Eu simplesmente orei. Não é? Nós percebemos isto, a palavra de Deus fala desta expressão algumas vezes, não é? Fala desta expressão quando Moisés viu o seu rosto transformado, quando ele viu a Deus. Ele foi transformado, quando orou, quando nós temos aquela experiência na sarça ardente, a sua vida foi transformada. Também o cristão fala em 2 Coríntios que vai ser transformado de glória em glória. E quando vir Jesus, ele será semelhante a ele. E também é muito interessante aquela expressão de Ana. Quando Ana estava a orar no templo, a palavra diz que ela se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era o mesmo. Ela estava a orar com a sua alma carregada porque não tinha um filho, como qualquer mulher naquela altura tinha que ter. Ela estava carregada porque a sua adversária, Penina, a picava todas as vezes que iam ao templo. Mas ela estava carregada porque achava que Deus não queria saber dela. E ela simplesmente, quando orou a Deus, diz que a sua cara não foi mais a mesma. Tu e eu precisamos de, nesta altura, aprender a orar. Orar a Deus, buscar a Deus com todo o nosso coração. Acreditar que nesta procura de Deus, tu e eu seremos transformados. Então, quando nós louvamos a Deus em todas as coisas, no meio de todas as circunstâncias, nós conseguimos encontrar louvor em nosso coração, bendizer a Deus, levantar o seu nome. Quando tu e eu conseguimos dar um passo à frente, que aprendemos a orar, a perceber que na oração há esta comunicação com Deus, há esta abrir a nossa alma para Ele.
a nossa vida vai sendo transformada. Depois o salmista passa para um outro ponto que eu acho também muito interessante, que ele traz nesta altura, que é aprendermos a temer a Deus. Ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Eu sei que muitos de nós usamos este versículo muitas vezes, particularmente quando vamos fazer campismo, não é? Mas se nós não estamos a temer a Deus, se calhar o anjo do Senhor não estará lá muito por perto, pelo menos segundo este versículo. Podemos usar outros versículos, mas este versículo não. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E por isso, se calhar, uma chave que eu queria ver convosco é aprender o que é este temor. Porque também mais à frente ele diz: temei ao Senhor vós, os seus santos, porque nada falta aos que o temem. O que é temer? Quando vocês pensam em temor, o que é que pensam? Qual é a primeira imagem? Medo, um fantasma, não é? Para os mais novos. Ou seja, não é uma coisa boa, não é? Não é essa imagem boa que vocês têm. E é sobre este conceito que eu quero um pouco falar agora. O que é temer a Deus? Dois conceitos, eu acho, duas definições que há. Aquele temor de Deus é aquele que foge de Deus com pavor, que se esconde e se afasta de Deus com terror e desconfiança, ressentimento contra Deus. Ou seja, claro que este tipo de medo não é cristão, não tem nada a ver com glorificar a Deus. O Evangelho não cria este medo em nossos corações, de termos medo de Deus, de que Deus nos faça mal. O Evangelho nos levanta para sermos seguros e destemidos para enfrentarmos a vida corajosamente, em confiança a Deus. Este temor de Deus é um temor que nos afasta mais do que nos aproxima, certo? É aquele temor que estamos a fazer qualquer coisa em casa e sabemos que estamos a fazer mal. E estamos com medo que os nossos pais cheguem. E quando eles chegam, nós viramos tudo ao contrário. Este é um mau medo. Não é um bom medo. Porque este medo não causa mudança em nosso coração. Simplesmente procura, quer dizer, cria um terror de Deus que, em vez de nos aproximar dele, nos vai afastar. E alguns de nós fomos criados com uma imagem de Deus assim. Um Deus punidor. Olha, que se tu mentires, Deus vai enviar fogo do céu sobre ti, não é? Ou seja, nós temos aquele sentimento, provocamos medo, às vezes, até às próprias crianças, não é? Então Deus passa a ser mais um tipo, alguém que está lá em cima com um pau, muito comprido, e quando alguém faz mal, pumbas. Então, que nós sempre vemos ao castigo de Deus. E é curioso que algumas igrejas também promovem muito isto, não é? Uma imagem de um Deus que é mau. Então as pessoas crescem com este medo de Deus. Mas depois há um outro temor. E este temor é o que eu chamo um temor santo. Não é? Um temor que nós não queremos entristecer aquele que nos ama tanto. Aquele temor que quando o pai descobre o filho que fez a asneira e o pai fica triste, a criança não fica contente. Mas ela se dói na sua alma. Porque ela não gosta de ver a mãe ou o pai triste. É um temor também que traz humildade. E ao mesmo tempo um desejo de fazer o que Deus quer. Mas não é aquele desejo de sermos castigados, mas é aquele desejo de verdadeiramente fazermos aquilo para o qual tu e eu fomos criados e somos amados pelo Pai. Ele se traduz basicamente em obediência. E a palavra fala várias vezes disto em outros versículos, não é? No livro de Lamentações, no final, diz assim, Eclesiastes assim, de tudo o que se tem ouvido, assuma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ou seja, ele falou 12 capítulos e no final de tudo diz assim, olha, esquecerem tudo, não esqueçam. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ou seja, tem um relacionamento adequado com este Deus. O temor de Deus leva-nos a uma outra forma de confiança em Deus. Que fala de reverência, de respeito, de admiração. Daí que Provérbios diz assim, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Ou seja, quando tu tomas as tuas decisões com base
neste respeito por Deus, neste pensar em Deus, então tu vais ser uma pessoa sábia. E eu vou dizer aqui uma frase, porque isto, uma das grandes pregações no avivalismo foi uma que falava acerca de nós sermos pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas eu acho que nós não somos mais pecadores nas mãos de um Deus irado. Nós somos um filho nas mãos de um Deus amoroso. Nós não temos que ter medo que Deus nos faça mal. Nós só podemos esperar que Deus nos queira fazer melhor. E por isso a nossa resposta a este amor de Deus deveria ser amá-lo muito mais. Eu sempre costumo dizer que numa relação abusiva a pessoa nunca ama. A pessoa pode ter medo. Quando um homem ou uma mulher é abusado de outra pessoa, ela nunca vai amá-la. Ela o que pode ter é medo. Mas não é o medo que produz amor. O medo, o temor que Deus está aqui a falar, este relacionamento santo com Deus, este pensamento de que Deus me ama tanto e eu também o quero amar, então eu vou viver o que Ele quer para mim. Isto é que é temor a Deus. Isto é que vai trazer sabedoria. E aqui as duas promessas, que o anjo de Deus acampa-se ao nosso redor e não teremos nada falta quando agimos assim. É interessante que C.S. Lewis diz: em Deus tu estás diante de algo que é, em todos os aspectos, incomensuravelmente superior a ti mesmo. Ou seja, quando tu percebes que estás diante deste Deus, quando tu te pões diante deste Deus, então tu ficas, sabes que Ele é muito maior do que tu, mas não é um medo que te vai aproximar dele, é este temor santo, este respeito, esta reverência a este Deus, em que nós não vivemos a vida como nós queremos, mas vivemos a vida como Deus quer. E por isso há esta chamada aqui, que eu acho interessante, no meio deste aqui, um segundo pensamento, que é: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que não se refugia. Por isso, quando tu percebes quem Deus é, tu podes provar e ver que Ele é bom. Tu podes experimentá-lo, tu podes ter uma experiência com Deus. Não é? É claramente esta imagem para vermos a Deus. Qual é a tua história? Provar e ver qual é a tua história com Deus. Como é que Deus tem respondido às tuas orações? Como é que tens experimentado Deus no teu dia-a-dia? Como é que tens provado Deus? Então a nossa fé se baseia não somente naquilo que conseguimos ver com os nossos olhos, mas naquilo que o nosso coração experimenta. Naquela experiência daquele moço do Eliseu, quando ele não conseguia ver o que estava além dos seus olhos. Diz a palavra em 2 de Reis: tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus saiu, e eis que as tropas, carros e cavalos haviam cercado a cidade. E o moço disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não tenhas medo, porque mais são os que estão connosco do que aqueles que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, abre os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor. Por isso, quem quer provar, quem quer ver, deve provar. E quem prova, logo passa a ver. Deus passa, então, a uma experiência em nossa vida. Às vezes, precisamos de passar a nossa fé daqui para a nossa fé aqui. Uma vivência de fé com Deus. Isto passa pela oração, passa pelo temor a Deus. Quem confia nele, quem o teme, quem o busca, diz a palavra, não sofrerá falta alguma. Não diz que ele terá tudo o que ele quer, mas diz que não terá falta alguma. Às vezes nós confundimos as duas coisas, certo? É um pouco como as nossas crianças, não? Os nossos netos. Tenho 2 netos que são muito bons, são espetaculares. Mas quando os dois estão juntos, há um outro ambiente ali criado. Não é? Tudo o que um tem, o outro quer. Mesmo que aquilo que ele tinha de antes já deixou de ter interesse. Não é? Como é que isto é verdade? Como é que isto é possível? Não é? Porque verdadeiramente ele não precisa daquilo que o outro tem. Eu já tenho outra coisa. E se calhar, se tu e eu não temos algumas coisas na nossa vida, é porque Deus, de alguma forma, decide não nos dar. Por isso não vale a pena tu estás a lutar por aquilo que tu não tens, se Deus decidiu não te dar, não é? Mas viver em paz e grato por aquilo que Deus te deu.
O salmista basicamente diz: ponham à prova e vejam. As verdadeiras bênçãos só vêm daqueles que confiam, que temem e que buscam a Deus. Então é interessante esta passagem. Ele faz aqui um levantamento. Ele convida-nos primeiro a louvarmos a Deus em tudo, depois leva-nos para um tempo de oração e finalmente para uma vida de obediência, de temor a Deus. Agora, aqueles que não temem a Deus não podem afirmar o que aqui está. Podem afirmar outros versários, mas nós precisamos de ler a palavra e de viver a palavra. E a palavra diz que aqueles que o temem não terão falta de coisa alguma. E este temor a Deus é vivermos de uma tal realidade, a sua presença, em que nós sabemos que Ele está connosco nesta altura. Nós estamos a passar tempos não fáceis para todos nós. Se calhar uns mais que outros estão a viver estes momentos com dificuldades. Estava ontem a falar com o King e a Joyce lá em São Paulo. E perguntei como é que as coisas estavam por lá. Eles disseram: estamos todos aqui na casa. Oh, gente, e a casa deles também, eles são grandes, não é? São grandes em todos os aspectos, são altos e largos. E a casa deles tem, o total é 50 metros quadrados, não é? Os quartos e casa de banho e tudo isso, né? Os corredores e tudo. E eu estava a pensar na dificuldade que isso é. Eu lembro, veio-me à memória o tempo que nós estivemos confinados em nossas casas, não é? Lembram-se disso ou já se esqueceram? Foi uma coisa assim horrível, não é? Estava a pensar neles, estávamos a conversar um bocadinho e eles estavam a falar, não é? Como é estar em casa sem poder ir trabalhar ou trabalhar a partir de casa, não é? Ter aulas a partir de casa. Tudo isso que eu sei que os pais não querem que venha, volte a acontecer agora já não, aqui, neste próximo mês, não é? Eu estava a pensar nesse tempo, não é? Como é que nós, nesta altura, podemos aprender com David? Eu acho que aprendemos com David se conseguimos tirar os olhos das circunstâncias em que estamos a viver, conseguindo ver este Deus da história, este Deus que nos vai levar para um novo momento. Confiar nele. Aprendermos a buscarmos nesta altura em oração a Deus, com toda a nossa alma. Pedirmos, abrirmos a nossa boca. Não é? Abrimos a nossa boca com petições, com um clamor a este Deus e mantermos em nossa vida uma santa reverência a Ele. Uma reverência em que pensamos em Deus como este Deus que cria, que está à frente de todas as coisas e que, por causa do nosso amor, nós vamos viver como Ele quer. Por causa do nosso amor a Ele, nós vamos cumprir a sua chamada para nós. Então eu te encorajo a pensar na vida, a olhar para a tua vida e nesta semana estabeleceres um desejo em tua alma. Quando tiver um tempo difícil, não é? Olha para Deus, louva a Deus, busca a Deus em oração, clama a Ele. Não é? E neste entretanto, não é? Vive o que Deus tem para a tua vida. Não é? Ou seja, vive em obediência a Deus. E a obediência a Deus é manifesta principalmente nos tempos difíceis. Quando nós casamos, nós dizemos na saúde, na doença. Nós esperamos que a doença nunca venha. Porque às vezes quando a doença vem, não é tão interessante, não é tão romântico dizer estas palavras. Mas é nestas alturas em que a nossa obediência a Deus também vai ser testada. E nessas alturas, gente, não é quando as coisas estão bem. Eu lembro quando nós estávamos na fase de levantamento de fundos para a construção aqui, houve alguns irmãos que diziam: pastor, se eu me sair do Totoloto, eu vou dar à igreja. Assim, não vale a pena dizer isso. Primeiro porque não vai sair, se calhar. O mais certo é que não vai sair. E depois é porque depois não vai dá-lo. Por isso, dê o que tem agora, não dê o que não tem. E a nossa vida é feita com as nossas escolhas de hoje. Não digas, quando tiver muito tempo. É tipo aquela pessoa que diz assim: eu quando estiver de férias, vou ter o meu tempo devocional. Sabes o que vai acontecer quando não estiver de férias? Não vai ter o tempo devocional. Falamos disso a semana passada. Ou seja, vive o teu dia hoje. Bom ou mau, difícil ou mais fácil. Mas vive temendo a Deus. E quando fazes isto, não é? Vais ver a bênção de Deus. Eu acho que quando olho para David, para mim é um grande exemplo. Ele teve a fugir como um cão durante anos.
de um reino que era seu, prometido por Deus, que ele podia reclamar e dizer: eu reclamo isto em nome de Jesus. Não podia dizer em nome de Jesus, porque Jesus não tinha vindo ainda, mas pronto. Podia reclamar e fazer uma série de coisas. Eu declaro que este reino é meu. Mas ele escolheu o tempo de Deus. Porque aquele tempo de Deus é que formou o seu caráter. E também eu creio que este tempo é um tempo em que está a formar o teu caráter e o meu. Nós queremos que ele passe depressa. Mas ele não vai passar enquanto tu e eu não aprendermos. Não é? Como aquele homem a quem Deus disse: olha, Deus falou com ele e disse: olha, tu vais, estás a ver estás a ver esta pedra grande, tu vais empurrá-la todos os dias. Ele começou a fazer isso, não é? Começou a empurrar a pedra, mas a pedra não se mexia. E o tempo foi passando, e enquanto empurrava a pedra não se mexia. Ele começou a pensar assim: bem, se calhar é melhor começarmos a fazer isto mais espaçadamente. E começou a deixar de fazê-lo. E houve uma altura em que ele disse: não pode deixar de fazê-lo. E Deus falou com ele. E disse: então, o que é que eu te disse? Bem, faz a pedra. E eu disse que ela se ia mexer. E ele disse: não. Só me disseste isso. Mas olha para ti, olha para os teus músculos, olha quem tu és, não és o mesmo. Às vezes, neste tempo difícil, nós o que queremos é que isto passe. Eu, pelo menos, eu penso assim, não é? Já sou menos espiritual que todos vós. Talvez tenha alguma companhia, pelo menos, não é? Mas, não, enquanto isto não passa, louva a Deus, busca a Deus, teme a Deus, e o teu caráter vai ser mudado. E mais à frente vais ter a oportunidade de contar a alguém: olha, eu lembro-me daquele tempo. Tipo aquela história do continente. Lembras-te do tempo? Aquele tempo em que as coisas foram assim, como Deus falou comigo.